Hollywood implorou para que Mel Gibson não fizesse este filme. O que era para ser apenas uma produção bíblica se transformou em um verdadeiro acerto de contas espiritual que quase custou a vida de seu protagonista. Por que estúdio após estúdio recusou o projeto, chamando-o de invendável? Desde atores atingidos por raios no set, até sons misteriosos captados em gravações que nenhum engenheiro de áudio consegue explicar. Os bastidores de A Paixão de Cristo escondem segredos que muitos preferem manter no silêncio. Hoje, vamos revelar a face oculta da produção que desafiou a indústria, quebrou as regras de bilheteria e deixou marcas profundas em todos que ousaram participar dela. Prepare-se, o que aconteceu atrás das câmeras vai muito além do que você viu na tela. O filme que Hollywood tinha medo de produzir. Hollywood não apenas hesitou na Paixão de Cristo, ele estremeceu forte. No final dos anos 1990, Mel Gibson era uma das estrelas mais lucrativas do planeta. É isso que torna o que aconteceu depois tão estranho. Estúdio após estúdio ouviu a proposta e foi embora. Não por causa dos orçamentos, nem da agenda, mas porque o próprio filme os assustou. Um filme religioso classificado para maiores de 18 anos, falado inteiramente em aramaico e latim, sem rede de segurança inglesa, sem violência suavizada, sem brilho heróico. Executivos teriam dito a Gibson que o público não assistiria legendas, não toleraria a brutalidade e definitivamente não abraçaria uma história que se recusasse a se modernizar. Em termos de Hollywood, era impossível de vender. Nas palavras de Mel, era inegociável. Aqui está a parte que as pessoas esquecem. Gibson não estava atrás de controvérsia, ele estava atrás da precisão. Ele insistiu que Jesus não soaria americano. Os romanos não falavam inglês. Dor não seria simbólica, seria físico, exaustivo, desconfortável. O tipo de desconforto que os estúdios gastam milhões tentando evitar. E isso reduziu o processo do que normalmente estimamos ser uma reposição de 8 horas para cerca de 2 horas. E essa recusa criou uma situação bizarra. Uma das maiores estrelas do mundo não conseguiu fazer um filme não porque fosse pequeno, mas porque era honesto demais. Então Mel fez algo quase inédito. Ele mesmo escreveu o cheque. Cerca de 30 milhões de dólares para filmar, mais 15 milhões de dólares para comercializá-lo, sem escudo de estúdio, sem culpa compartilhada. Se falhou, falhou só nele. Alguns insiders depois admitiram que o medo não era apenas financeiro, era cultural. O filme não se encaixava nas regras modernas da narrativa. Isso não tranquilizou o público, não se explicou, exigia resistência. Isso deixava os executivos desconfortáveis. E é aqui que as teorias começam a aparecer. Alguns acreditam que Hollywood não tinha medo da violência, mas sim da reação. Que um filme tão cru, tão sem pedir desculpas, poderia provocar algo que eles não podiam controlar. Não indignação, reflexão. Outros dizem que desafiou a regra não dita da indústria. Nunca deixe que a fé pareça perigosa, porque a paixão não era inspiradora no sentido tradicional, foi confrontador. Ele fez uma pergunta sem dizer em voz alta: e se isso realmente acontecesse assim? E uma vez feita essa pergunta, Mel não conseguiu voltar atrás, mesmo quando todas as portas se fecharam. O que levanta o próximo mistério: por que ele estava tão determinado a conseguir, mesmo quando isso lhe custava tudo? O risco que virou um acerto de contas. Quando Mel Gibson apostou seu próprio dinheiro na Paixão de Cristo, não foi apenas uma aposta financeira. Parecia pessoal, quase imprudente, e as pessoas ao redor notaram algo inquietante. Ele não estava agindo como um produtor atrás do lucro. Ele agia como alguém que acreditava que desistir não era uma opção. Na época, Mel admitiu abertamente que não estava em um bom momento. A fama não o consertou, prêmios não o acalmaram. Ele falou depois sobre vício, caos interno e uma sensação crescente de que algo em sua vida estava fora de equilíbrio. Quer dizer, todos nós estamos gritamos e meio que aprendemos com os outros, e ele está aproveitando todos os erros que cometemos e todos adoram isso. E então essa história se firmou, não alto, silenciosamente, daquele tipo de ideia que não larga. Ele não enquadrou o filme como entretenimento, ele enquadrou isso como obediência. É aí que as coisas ficam interessantes, porque quando a produção começou, o cenário começou a ganhar reputação, não de caos, mas de peso.
Os membros da tripulação descreveram um peso emocional estranho. Profissionais experientes, pessoas que já trabalharam com filmes de guerra, filmes de horror, diziam que isso parecia diferente, difícil de explicar, mas difícil de ignorar. Depois vieram os incidentes que todo mundo ainda comenta. Jim Caviezel, interpretando Jesus, foi atingido por raio durante as filmagens. Não perto dele, nele. Ele sobreviveu, mas depois precisou de grandes cirurgias cardíacas. Provavelmente foram mais uns 3 segundos. Pareceu 5, mas provavelmente era menos que isso. E então, bum! O assistente de diretor também foi derrubado 2 vezes na mesma produção. Estatisticamente possível, sim, mas disturbante o suficiente para que as pessoas ainda sussurrem sobre isso. Caviezel sofreu hipotermia, ombro deslocado, ferida profunda de chicote quando um efeito prático deu errado. Alguns dos gritos no corte final não eram atuação, eles eram reais. E Mel, ele se afastava da câmera nas cenas mais violentas, não para dirigir, para pregar. Aqui está o fato curioso que a maioria das pessoas deixa passar. O filme não foi comercializado de forma tradicional de maneira alguma, sem estreias faxiosas, sem circuitos noturnos. Em vez disso, Gibson a exibiu em privado para líderes da igreja, pastores e grupos religiosos. A notícia se espalhou para o subterrâneo. Quando Hollywood percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O dia de abertura quebrou expectativas. Semana após semana, o público continuava chegando. O filme não apenas teve sucesso, ele reescreveu as regras. Mas o sucesso teve um preço. Acusações, reações negativas, tempestades culturais e, eventualmente, o próprio público de Mel se desmoronou apenas alguns anos depois. Os segredos que acompanharam o elenco. Mesmo depois que as câmeras pararam de gravar, a paixão de Cristo não soltou as pessoas que a criaram. E é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Porque para um filme que quebrou todas as regras de bilheteria, o elenco e a equipe não foram exatamente uma onda de fama. Na verdade, muitos deles desapareceram. Vamos começar com Jim Caviezel, o homem que interpretou Jesus. Antes de The Passion, ele estava em ascensão constante. Dramas sérios, papéis coadjuvantes importantes, respeito de Hollywood, mas depois desse filme, algo mudou. Os pãezinhos secaram, os projetos pararam e os sussurros começaram a circular. Ele foi colocado na lista negra? O próprio Caviezel admitiu depois que as ofertas desapareceram da noite para o dia. Grandes estúdios, grandes diretores foram. Algumas pessoas diziam que era porque ele era religioso demais. Outros diziam que não tinha nada a ver com fé, mas tudo a ver com medo. Medo de que seu rosto, para sempre ligado ao tormento de Cristo, fosse demais para o público separar, ou talvez para a própria indústria lidar. Mas não era só Caviezel. Outros atores que apareceram no filme entraram em um silêncio bizarro. Os membros da equipe recusaram entrevistas. Os atores de fundo recusaram especiais dos bastidores. E quando os jornalistas tentaram ir mais fundo, eles bateram em um muro. As pessoas simplesmente diziam: "Eu não quero falar sobre isso." Sem drama, sem escândalo, apenas silêncio. Um dos casos mais estranhos foi Luca Leonello, o ator italiano que interpretou Judas. Antes do filme, ele se descrevia como ateu, mas após as filmagens, converteu-se ao cristianismo. Segundo alguns relatos, ele descreveu o papel como emocionalmente avassalador, algo que abriu algo dentro dele. Essa não era uma história isolada. Várias pessoas no set, figurantes, assistentes, até maquiadores, começaram a frequentar estudos bíblicos ou pediram batismos enquanto a produção ainda estava em andamento. Uma história que circulou pela imprensa mostrava um ator de fundo desmaiado durante uma cena de crucificação, não por exaustão de calor, mas pelo que ele chamou de pressão espiritual. E o mais estranho é que essas pessoas não eram propensas a dramas. Muitos já haviam trabalhado em grandes cenários há anos, filmes de guerra, filmes de terror, franquias de ação. Ainda assim, este filme os deixou abalados de uma forma que nenhuma explosão ou acrobacia jamais conseguiu. Os pesadelos que continuavam os acompanhando. As câmeras pararam, os trailers foram arrumados, o set em Mata foi vazio. Mas para muitos que trabalharam em A Paixão de Cristo, algo não saiu com eles. Porque depois que as filmagens terminaram, um novo fenômeno começou a surgir. Sonhos,
vívidos, perturbadores e implacáveis. Elenco e equipe começaram a admitir silenciosamente uma estranha sequência de pesadelos recorrentes. Esses não eram sonhos comuns de estresse pós-produção. Eram específicos, viscerais, às vezes bíblicos em tom, às vezes violentos e assustadoramente semelhantes entre diferentes pessoas que não falavam desde que saíram da Itália. Um técnico de cenário disse a um amigo que depois de chegar em casa, ele continuava acordando exatamente às 3 horas da manhã, a hora tradicional associada à morte de Cristo, coração acelerado, convencido de que alguém estava em seu quarto. Ele não era religioso, ele não acreditava em espíritos, mas começou a dormir com as luzes acesas. Outra fonte próxima ao departamento de figurino disse que começaram a ter sonhos com línguas antigas, frases em aramaico e latim que não falavam ou entendiam sendo sussurradas em seu ouvido. Um deles depois pesquisou as frases no Google e descobriu que eram linhas litúrgicas reais usadas em ritos funerários. Até mesmo Jim Caviezel admitiu depois, em uma entrevista cristã no rádio, que muito tempo depois da produção terminar, ele acordava suando, sentindo como se ainda estivesse carregando a cruz. Ele disse que era mais do que memória muscular, era algo que ele sentia sob a pele. E então, vieram as histórias de objetos sendo levados para a casa do Sete. Adereços, fragmentos de figurino, até pedras do local que pareciam carregar um peso que ninguém conseguia explicar. Um membro da equipe afirmou que o terço que usaram durante toda a filmagem desapareceu depois que voltaram para casa, e apareceu semanas depois na porta de frente, encharcados em um dia solarado. A parte mais assustadora é que ninguém queria falar sobre isso publicamente. Essas não eram histórias que buscavam atenção, eram sussurros, anedotas trocadas cautelosamente entre pessoas que não queriam ser vistas como desequilibradas. Alguns acreditavam que o filme havia se tornado um para-raios espiritual, extraindo energia de uma história sagrada e crua demais para ser dramatizada sem consequências. Foi a intensidade do material? Seria o peso emocional de reviver traumas antigos? Ou o filme tocou em algo mais profundo, algo que não só assistiu, mas que foi sentido muito tempo depois dos créditos finais? A sequência que Hollywood teme ainda mais. Quando todos achavam que A Paixão de Cristo já havia dito tudo o que podia, Mel Gibson revelou que não tinha terminado. Isso mesmo, há uma sequência e não apenas uma continuação silenciosa. Segundo Gibson, será o maior filme da história mundial. Palavras dele, não nossas. E aqui está a parte que ninguém esperava. A Paixão de Cristo, a ressurreição, está em desenvolvimento secreto há anos, silenciosamente, obsessivamente, fora do radar. Por quê? Porque Gibson acredita que este não é apenas um filme, é uma experiência espiritual. Fontes internas afirmam que a sequência não retoma apenas após a crucificação. Ela mergulha de cabeça nos 3 dias entre a morte e a ressurreição. Uma parte das escrituras raramente dramatizada por completo. Pense nisso, a descida ao inferno, a batalha cósmica entre luz e escuridão, o momento em que toda a criação prendeu a respiração. E mais uma vez, Gibson não está se segurando. Dizem que ele estuda textos antigos, escritos bíblicos extras e até fontes apócrifas para explorar o que realmente poderia ter acontecido naquele reino além do físico. Em resumo, ele quer filmar o que ninguém ousou colocar na tela. E adivinha quem está voltando? Jim Caviezel. Mesmo depois de toda a dor, da reação, das consequências da carreira, ele está de volta. E ele disse que a sequência fará o original parecer um passeio no parque. Isso não é exagero, é um aviso. Caviezel deixou pistas enigmáticas sobre guerra espiritual, sobre atrasos estranhos, sobre forças tentando impedir que este filme chegue aos cinemas. Em entrevistas, ele chamou o roteiro de poderoso e controverso. E o Mel, ele disse que está encarando o projeto com medo e tremendo. Uma grande reviravolta. A sequência supostamente mistura cenas de ressurreição em tempo real com visões, flashbacks e encontros espirituais como ninguém já viu nos cinemas. E se o primeiro filme já abalou a fé das pessoas até o âmago, este pode inflamá-la ou desafiá-la ainda mais. Mas aqui vem a parte mais louca. Hollywood ainda não quer fazer parte disso.
A sequência, assim como a sua antecessora, teve dificuldades para encontrar apoio de estúdio. Arriscado demais, controverso demais, sagrado demais. Então o Gibson está fazendo de novo. Financiamento independente, produção privada e controle total. E isso leva à pergunta mais assombrosa de todas. Se o primeiro filme trouxe relâmpagos, sangue e silêncio, o que vai acontecer desta vez? Os telespectadores que nunca mais falaram sobre isso. Muito depois que os debates diminuíram e os números de bilheteria se estabilizaram, algo mais silencioso começou a acontecer, algo muito menos público. As pessoas que assistiram à Paixão de Cristo não apenas lembravam, elas carregavam. Os cinemas relataram coisas para as quais não foram treinados. Espectadores sentados em seus carros muito tempo depois dos créditos, estranhos chorando juntos nos estacionamentos. Alguns recusavam a falar. Os recepcionistas disseram que as pessoas saíram abaladas, pálidas, incapazes de explicar o que acabam de viver. Isso não foi um choque só pelo sangue. Muitos filmes violentos vieram antes dele. Isso parecia diferente. As igrejas também perceberam isso. Padres e pastores de vários países confirmaram discretamente um aumento em confissões noturnas, perguntas sobre fé e pedidos de batismos nas semanas seguintes às exibições. Alguns disseram que apareciam pessoas que não pisavam em uma igreja há décadas. Outros disseram que chegavam arrancadas e céticos e depois ficaram inquietos. Aqui vem a parte estranha. Muitos espectadores disseram que o filme não os convenceu de nada. Não pregou, não explicou, ele simplesmente ficou ali na mente deles, se repetindo, os sons, o silêncio, o sofrimento que se recusava a ser simbólico. Psicólogos especularam depois que o filme desencadeou algo mais próximo de uma resposta coletiva a trauma, uma reação geralmente vista após desastres do mundo real, não de filmes. Outros discordaram, sugerindo que ela tocava em memórias culturais profundamente enterradas. Uma história tão familiar que ficou entorpecida, de repente tornada crua novamente. O adereço que desapareceu. Entre as centenas de histórias estranhas que geraram em torno da Paixão de Cristo, há uma que mal é mencionada, mas que permanece, não por seu tamanho, mas por seu silêncio. Durante um dos últimos dias de filmagem em Mata, um adereço de pregos feito à mão usado nas cenas da crucificação teria desaparecido. Agora, adereços desaparecem o tempo todo nos sets, perdidos no transporte, rotulados erroneamente, recolhidos como lembranças, mas esse aqui nunca foi encontrado. Não durante a limpeza, não está no inventário de pós-produção, nem mesmo depois de uma varredura interna em todos os caminhões e áreas de armazenamento. É aqui que fica estranho. O prego foi fabricado exatamente conforme as especificações romanas antigas: ferro, grudado, levemente enferrujado, desgastado para autenticidade. Não era uma réplica de plástico, era real e tinha peso. Um membro da tripulação disse que não era algo que se pudesse perder acidentalmente. Mas depois da gravação daquele dia, acabou. Alguns sussurravam que havia sido roubado, talvez por alguém que esperava vendê-lo ou ficar com ele como um troféu distorcido, mas ninguém se apresentou, e ele nunca apareceu online ou em leilões. Outros no set acreditavam em algo completamente diferente. Um assistente lembrou que o próprio havia sido colocado ao lado da base da cruz para closes. Após uma pausa ventosa nas filmagens, a equipe voltou e o prego estava sumido. Nenhum vento poderia tê-lo levado de uma colina rochosa e ninguém viu ninguém tocá-lo. Virou um boato não dito, o prego que desapareceu. Mas aqui está a parte que ninguém comenta. Nos dias seguintes, o clima no set mudou, ainda mais do que antes. Vários membros da tripulação adoeceram. Um ator desmaiou no meio do set sem aviso. O assistente de direção teria sofrido uma forte enxaqueca que durou dias. As pessoas começaram a sair de forma irritante umas com as outras. Os ânimos se exaltaram. E Mel, ele parecia mais quieto, mais focado. Alguns dizem que mais sobrecarregado. As letras que Mel Gibson nunca fala. Depois que os cinemas esvaziaram e o barulho diminuiu, algo inesperado começou a chegar à casa de Mel. Não cartas de fãs, nem cartas de ódio, cartas, centenas delas, escritas à mão, bagunçadas, emocionais e, segundo pessoas próximas a ele, muitas nunca foram respondidas. Não porque ele não se importasse, mas porque não sabia como. Algumas vieram de prisioneiros, homens cumprindo pena perpétua, que disseram que o filme rompeu paredes que nada mais jamais tocou. Outros vieram de médicos e enfermeiros que assistiram o filme sozinhos após turnos tardios, incapazes de se livrar do realismo do sofrimento. Alguns
Eram sobreviventes do Holocausto que disseram estar apavorados de assistir, mas sentiram-se compelidos a terminar mesmo assim. As reações não foram uniformes. Alguns estavam gratos, outros irritados, alguns abalados de maneiras que tinham dificuldade em explicar. Um tema recorrente aparecia repetidas vezes. As pessoas não disseram que o filme mudou suas crenças. Disseram que isso os forçou a enfrentar algo que vinham evitando. Culpa, perdão, dor, responsabilidade. Coisas que filmes modernos raramente pedem para o público se sentar. Aqui está a parte que raramente é mencionada. Segundo fontes próximas a Gibson, um pequeno número de cartas veio de clérigos que o aconselhavam a não fazer outro filme parecido. Não porque fosse errado, mas porque era poderoso demais. Um deles teria alertado que histórias como essa, quando contadas sem filtros, tendem a extrair um custo do contador. E então havia o Vaticano. Ao contrário do que se pensa, a Paixão de Cristo nunca foi oficialmente endossada pelo Vaticano. Rumores iniciais sugeriam que o Papa João Paulo II havia dito as coisas como eram, mas o Vaticano depois voltou atrás nessa opinião. Sem elogios oficiais, também sem condenação, apenas distância, silêncio. Para um filme que abalou igrejas ao redor do mundo, esse silêncio foi ensurdecedor. Mel nunca leu essas cartas em voz alta. Ele só deu pistas sobre elas. Disse que eram pesados, disse que algumas histórias ficaram com ele mais tempo do que as críticas jamais fizeram. O som que nunca deveria estar ali. Em um filme repleto de intensidade emocional, sofrimento físico e profundos tons espirituais, A Paixão de Cristo teve um momento que nem mesmo a equipe de pós-produção conseguiu explicar completamente. E até hoje, a maioria dos espectadores não percebe isso completamente. Mas os engenheiros de áudio não tinham. Durante uma das cenas finais de crucificação, quando a câmera se demora no corpo de Cristo e o vento para, um som foi captado na gravação bruta que ninguém havia planejado. Não Foley, nem track ambiente. Algo mais, algo sobreposto ao resto. Só foi descoberto meses depois durante o processo final de mixagem de som do filme. Um engenheiro sinalizou, assumindo que fosse um bug técnico ou ruído de fundo disperso. Mas quando isolaram a trilha, as coisas ficaram estranhas. Não correspondia a nenhum som de cena conhecido. Não era vento, não era conversa da crew e nem em nenhuma toma antes ou depois. Era um gemido baixo e retumbante, humano, mas não inteiramente, quase coral, quase triste. A equipe teria tentado limpá-lo, mas toda vez que o removiam, o impacto emocional da cena desabava. Algo naquele som oculto, intencional ou não, tinha uma gravidade que nenhuma substituição artificial conseguia imitar. Então Mel fez uma ligação. Deixe-o lá. É aqui que começam as teorias. Algumas pessoas que trabalharam na equipe de som disseram que se assemelhava a canto gregoriano, desacelerado a níveis quase irreconhecíveis. Outros sugeriram que poderia ter sido um membro da crew reagindo emocionalmente e captado por um microfone quente. Mel Gibson não buscou entretenimento. Ele buscou uma obediência que lhe custou caro. Entre pregos que desaparecem misteriosamente, pesadelos viscerais que perseguem a crew até hoje e uma sequência que promete fazer o original parecer um passeio no parque, fica a pergunta se o filme tocou em algo sagrado demais para ser filmado, ou seria tudo uma série de coincidências perturbadoras. Enquanto a sequência Ressurreição é preparada em segredo absoluto, o silêncio de Hollywood continua ensurdecedor. Mas e você? Acredita que houve uma força espiritual agindo nesse set, ou foi apenas a intensidade extrema de Mel Gibson que mudou a vida dessas pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é fundamental para o nosso debate aqui no canal. Não esqueça de se inscrever para continuar explorando o que o sistema tenta esconder. Até a próxima!